palavra para o seu coração nessa noite. Amém, amados? Abra sua Bíblia em Jonas. Jonas, oh glória. Abra sua Bíblia em Jonas. Glória a Deus. Jonas capítulo de número 1. Eu vou ler o versículo de número 1 ao versículo de número 4. Eu creio que é um tema, é um texto, né, bem conhecido da igreja, em que nós não precisamos ler muito, não é? E aí nós vamos estar discorrendo o que Deus colocar em nosso coração. Quantos conhecem a história de Jonas aqui? Amém. Quantos conhecem? Amém, amados? Graças a Deus. Eu vou ler até o versículo 4, depois eu vou ler o capítulo 4, o versículo de 1 ao 3 e o versículo 8. Amém? Então o versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar o quê? O que o Senhor mandou ao mar? Um grande vento. O Senhor mandou ao mar um grande vento. E fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava-se ao quê? A ponto de se quebrar. Amém? Vamos lá no capítulo 4. Capítulo 4, versículo de número 3. E o versículo de número 8. Capítulo 4, versículo 3 e o 8. O 3 diz assim: Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma, dizendo: melhor é morrer do que viver. Aplauda o Senhor, amado, pela sua palavra. Louvado seja Deus. Amados, a história de Jonas, como eu disse, é uma história bem conhecida nossa. E Jonas, ele não entende algo no seu chamado, que muitas vezes nós como igreja também não entendemos. Nós temos muitas coisas que parecem com Jonas. Mas o ponto fundamental na vida desse profeta é que ele não consegue entender, amados, que Deus, ele não queria usar Jonas. Eu posso te dizer nessa noite, porque por vezes nós pensamos: como assim Deus, ele quer me usar? Como assim Deus tem um chamado na minha vida? E eu digo que Deus, ele não queria usar Jonas. Deus, ele queria ter um relacionamento com Jonas. Deus, ele queria tratar com Jonas. Porque a gente não consegue encontrar, bispo, nenhum versículo na palavra que fala que Deus usou determinada pessoa. Não, Deus usou. Ele não usa esse termo, usar. Você não encontra um versículo dizendo que Deus usou ou Deus não usou. Porque na verdade, amados, quantos aqui são casados? Quantos aqui são casados? Oh, glória. O que Deus, ele diz para nós, o que ele compara conosco na palavra? Qual que é a comparação da igreja na palavra com Deus? Deus é quem? Deus é o esposo. Diga, Deus é o esposo. Deus é o esposo. E a igreja é a esposa, a noiva. Quando você casou com a sua esposa, você casou para usar ela? Não. Você casou porque a amava e teria um relacionamento com ela, sim ou não? E com esse relacionamento que você tem com ela, então dá-se muitos frutos. Por isso
que Jesus disse, não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e os nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Deus, Ele não quer apenas nos usar, Deus, Ele quer se relacionar conosco. E por vezes nós não entendemos isso, amados. Que o fruto desse relacionamento vai abranger o chamado que Ele tem na vida de cada um. Eu vou repetir nessa noite. O fruto desse relacionamento, a intimidade com o Espírito Santo de Deus, vai abranger o chamado que Ele tem na nossa vida. Aleluia. Jonas, ele não entendeu isso. Porque Deus, Ele tem um problema com uma cidade chamada Nínive, sim ou não? Que eram os sírios. E Deus, Ele quer usar Jonas, ou Deus, Ele quer que Jonas vá até Nínive para transmitir a sua palavra. Agora olha que complexo, Deus tem um problema com Nínive e quer usar a vida de Jonas, mas parece que Jonas também tem um problema com Deus, e Deus tem que usar os ninivitas na vida de Jonas. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Deus, Ele tem um problema com o mundo e quer usar a igreja, mas primeiro às vezes Ele tem que usar pessoas para moldar a igreja para poder tratar com o mundo. É um pouco complexo isso. Mas o livro, ele começa com uma ordem, onde nós lemos ali no capítulo de número 1, o texto diz, levanta, vai e clama. Diga comigo, levanta, vai e clama. Então veja que Deus, Ele dá uma ordem para Jonas. Não é uma opção, é uma ordem. E muitas vezes nós não entendemos quando nós transgredimos algumas ordenanças e fazemos delas opções. Mas na palavra de Deus, amados, não tem muitas opções, mas tem ordenança da parte de Deus para a nossa vida. Por exemplo, o perdão. O perdão não é uma opção, o perdão é uma ordenança. O amor não é uma opção, o amor é uma ordenança. Deus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então não é uma opção, é uma ordenança. E Deus, Ele dá uma ordem para Jonas, que Jonas deveria se levantar e clamar contra a cidade de Nínive. E o que Jonas faz? Jonas, ele se levanta, mas ele tenta fugir da presença de Deus. Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus. Então nós vemos um profeta que prega um Deus que ele não conhece. Porque quem pode fugir da presença de Deus, amados? Ninguém pode fugir da presença de Deus. Os Salmos de número 139, versos 7 e 8 diz, para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da sua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama ali no céu, tu também estás. Então veja que Jonas, ele pregava um Deus que na prática ele não o conhecia. Volto a dizer, senão jamais ele tentaria fugir da sua presença. E nós, amados, como igreja, aplicando isso para nós, por vezes nós conhecemos demais, mas o nosso conhecimento, ele não altera a nossa vida. Eu vou repetir. Por vezes nós conhecemos demais, mas o nosso conhecimento não altera a nossa vida. Veja que Jó, quem? Quem? Jó. Jó, ele diz assim, eu bem sei que o Senhor tudo pode. E o quê? O quê? E nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. E ele diz também, eu sei que o meu Redentor, e por fim se levantará o meu
favor. Então veja que Jó, ele sabe que o Redentor dele vive, e o saber que o Redentor dele vive, ele tem a certeza que ele se levantará ao seu favor. Então veja que ele não só sabe que o Redentor dele vive, mas por ele ter esse conhecimento, cria uma certeza no coração dele, que ele se levantará ao seu favor. Então não importa muito o que nós conhecemos, mas o que importa é o quanto conhecemos, que vai transformar a nossa vida. Não é o quanto conhecemos, mas é o quanto aquele conhecimento que nós temos de Deus vai transformar a nossa vida. Por vezes, o apóstolo Paulo, ele diz nas suas cartas, por 17 vezes, nas suas cartas ele vai repetir: não sabeis vós? Não sabeis vós? Por quantas vezes? Quantas vezes? 17 vezes. Ele diz: não sabeis vós? Por que ele fala isso, amados? Não sabeis vós? Exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Aleluia! Oh, glória! O que Paulo está querendo dizer? Se você sabe que você é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós, por que você está agindo como se não habitasse? Se você sabe que Ele habita, então é incoerente a gente agir como se Ele não habitasse. Se a gente sabe que somos templo de Deus, é incoerente nós agirmos como se não fôssemos templo de Deus. Porque Deus, amados, não se revelou para quem está lá fora. Deus tem se revelado para quem está aqui dentro. Eu vou repetir, a Bíblia não é para quem está lá fora. Porque quem está lá fora não entende os mistérios de Deus. A Bíblia diz que o homem natural, ele não entende os mistérios de Deus. Então Deus chamou um povo peculiar. Deus chamou um povo separado. Deus chamou um povo santo para revelar os seus mistérios, amados. Para revelar a sua dádiva, para revelar as suas bênçãos. Então Deus, Ele confiou em nós o entendimento, a revelação. O que é incoerente na vida de Jonas é ele pregar um Deus e tentar fugir desse Deus. Um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. Um Deus que antes que houvesse uma palavra na minha boca, Ele já sabe, Ele já conhece. Como fugir de um Deus desse? É incoerente isso. E às vezes, é exatamente isso que acontece conosco. Porque eu ouvi aqui que tem um estudo enraizados, tantos estudos, tanto conhecimento, tantas pérolas, tantas riquezas, porque a Bíblia Sagrada diz, amados, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, e aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Agora, o que nós temos feito com isso é a pergunta. Porque o meu conhecimento de Deus precisa mudar a minha história, precisa mudar a minha trajetória, precisa mudar o meu norte, precisa mudar as minhas direções, precisa mudar os meus sentimentos, precisa mudar as minhas emoções, precisa transformar a minha mente. O conhecimento que eu tenho de Deus precisa transformar a minha vida. Porque senão eu sei demais. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Eu sei demais, mas o que isso tem mudado? Essa é a pergunta.
Essa é a pergunta. E Jonas, ele estava nessa luta de fugir da presença de Deus. Tentar fugir da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jonas entra em um barco. Diga, em um barco. Barco, em um barco. Mas Deus quer tratar com Jonas. Deus ama Jonas. Deus ama Nínive. Mas Deus ama Jonas. Deus tem que trabalhar em Nínive, mas Deus tem que trabalhar em Jonas. Deus quer libertar Nínive, mas Deus quer libertar Jonas. E às vezes nós achamos que para Deus alcançar, libertar, curar, restaurar e cumprir promessa, Ele precisa de um púlpito como esse. Deus não precisa. Tem gente que fala assim, eu vou sair da igreja, pastor. Eu falei, tá, da igreja você pode sair. Mas quem pode fugir da presença dEle? A Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, Ele é fiel para concluí-la até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele tiver que usar corvo, Ele vai usar. Se Ele tiver que usar baleia, Ele vai usar. Se Ele tiver que usar viúva, Ele vai usar. Se Ele tiver que usar deserto, Ele vai usar. Se Ele tiver que usar vale, Ele vai usar. Mas Ele vai cumprir a obra. Porque a Bíblia diz assim, antes que houvesse dia eu já sou, e ninguém pode escapar das tuas mãos. Operando Deus, quem é que pode impedir? Glória a Deus, aleluia! Oh, Jesus. Deus tem uma obra, irmão. Diga para o irmão, chacoalha o irmão e diga, você sabe que Deus tem uma obra? Chacoalha ele aí, irmão, em nome de Jesus. Deus não precisa de púlpito, irmão. Deus não precisa de púlpito. Eu fiquei 16 anos afastado do Evangelho. Foram os 16 anos piores da minha vida. Porque eu me afastei do Evangelho, mas Deus não se afastou de mim. E eu posso dizer, bispa, nada deu certo. Porque aonde um pródigo está, não dá nada certo. Sim ou não? Não tem como. E Jonas, ele está no barco, e agora Deus, quem? Não o diabo não, Deus, é Deus. Porque para o diabo, Jonas continuava dormindo. Mas Deus, ele manda um vento, uma tempestade. E os marinheiros pagãos, os marinheiros ímpios que não conhecem a Deus, cada um estava ali rezando para o seu Deus. E aquele que podia mudar a situação, aquele que podia mudar a circunstância através da sua oração, estava dormindo. Estava dormindo, o único que podia. Eu quero dizer que tem coisa, amados, que você é o único que pode mudar. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei do céu, descerei, e sararei a sua terra. Aleluia! Deus, ele não diz assim, ó, se o espírita, se o budista, ele não diz isso, se o islâmico, ele diz, eu estou esperando a oração do meu povo. Você é sacerdote, você é sacerdotisa, você tem o poder da oração nos seus lábios. O problema é que Jonas não acreditava mais. E tem crente aqui nessa noite que não acredita mais. Mas hoje é um culto de renovo. Deus vai renovar suas forças pelo poder da sua palavra. Poder da sua palavra. Interessante. Os marinheiros não conhecem a Deus, mas eles estão rezando. Jonas conhece a Deus, mas está dormindo. Os marinheiros, na hora de jogar Jonas no mar, eles ficam temerosos e tiram na sorte. Mas Jonas não tem o mesmo amor que os marinheiros com os ninivitas. Interessante. Mas acabam tirando na sorte e cai em quem? Cai em quem, irmãos? Jonas.
E vocês conhecem a história, joga Jonas que até então não tinha orado, Jonas que até então não tinha se movido. A Bíblia diz que uma baleia vem e engole Jonas, sim ou não? Um grande peixe, mas Jesus chamou de baleia, então é baleia. Se Jesus falou que é baleia, amém, amados? Engole Jonas, engole o profeta. Aí, no ventre da baleia, ele vai orar. Na onde ele começa a orar, irmão? Na onde ele começa a orar? Nós somos assim. Nós não oramos. Mas quando vem o peixe, aí a gente aprende a orar, irmão. Muitas vezes nós não oramos. Não oramos. Mas quando vem a circunstância, quando vem a dificuldade, aí nós oramos, irmãos. Só que Deus não quer se relacionar com a igreja no choque. Diga para o seu irmão, Deus não quer relacionar com você no choque, irmão. Não é no choque. Não é só no choque, irmão. Porque às vezes para nós é só no choque, irmão. É só na dor. Não. Deus, Ele quer te abençoar em nome de Jesus. E na bênção você buscar a presença dEle. E na bênção você buscar a face dEle. E na bênção você ter comunhão com Ele, irmão. Entenda isso em nome de Jesus. Às vezes é só no choque. Aí Jonas começa a orar. Aí o que a baleia faz? Solta Jonas para fora. Capítulo de número 3 do livro de Jonas. Vamos lá, capítulo de número 3. A segunda vez vem a palavra do Senhor. Olha lá, capítulo de número 3. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor a segunda vez para Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Parece que é uma repetição do capítulo de número 1. Mas é a segunda vez que Deus está mandando Jonas fazer a mesma coisa. Jonas vai fazer dessa vez? Vai fazer, irmãos? Vai. Jonas vai fazer. Agora, preste atenção. Jonas vai fazer. Só que tem um detalhe. Por 2 vezes, quando eu li no capítulo de número 4, ele pede a morte. Ele vai fazer, mas ele pede a morte por 2 vezes. Por que Jonas agora decide fazer como alguém que compreendeu a obra que Deus tem na sua vida, mas pede a morte por 2 vezes? Por quê, irmãos? Por quê? Porque Jonas foi fazer uma coisa que ele não queria fazer. Ele foi porque Deus colocou ele no ventre de um grande peixe. Então ele foi porque Deus queria que ele fosse, e não porque Jonas queria ir. E aí faz toda a diferença. Irmãos, o que nós fazemos para Deus, não pode ser porque Deus quer que você faça, mas sim porque você quer fazer. Senão não vai surtir efeito. Senão não vai surtir efeito. Não, eu estou fazendo porque se eu não fizer... Parece que a gente é uma barata, que Deus ele vai pisar em cima de nós. Tem crente que tem esse relacionamento com Deus. Não, se eu não fizer, eu vou para o inferno. Não, se eu não fizer, Deus... Que é isso, irmão? Deus ele não quer que a gente faça porque Ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente faça porque a gente quer fazer. Amém, amados? Até para ser curado, você precisa querer ser curado. Até para ser curado, eu vou repetir. Até para ser curado, você precisa querer ser curado. Porque a vontade de Deus é curar. A vontade de Deus é libertar. A vontade de Deus é restaurar. A pergunta é: você quer ser curado nessa noite? Você quer ser restaurado nessa noite? Você quer ser reavivado nessa noite? Porque Deus, com todo o seu poder, tem uma coisa que Ele não faz: é querer para nós. Muitas vezes nós vamos entregar marmitex para essas pessoas que estão na rua, e você pergunta para a pessoa: você quer sair dessa vida? Ele diz: não, tá bom aqui.
Aí sabe o que acontece? Ele fica na vida. Porque Deus, Ele respeita o livre-arbítrio. Então nós precisamos querer, amados. Jonas, ele não foi pregar em Nínive na segunda vez porque ele queria, não. Ele foi, ele está sentindo que ele vai meio que obrigado. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é quando nós fazemos alguma coisa obrigado, amados. Deus, Ele não quer um louvor obrigado. Deus, Ele não quer uma oferta obrigada. Deus, Ele não quer um culto obrigado. Deus, Ele quer que nós sirvamos e façamos de todo o nosso coração. Aleluia. Jesus chega para um homem, se eu não me engano, João 5, é João 5 do tanque de Betesda? Jesus chega para aquele aleijado do tanque de Betesda, João 5. Aquele homem está quanto tempo no tanque? Esperando o milagre? 38 anos. Quanto tempo? 38 anos. 38 anos, irmão. 38 anos. Eu não sei quanto tempo você está passando esperando a bênção da parte do Senhor. Mas acredito que 38 anos não é. 38 anos, bispo. Aí Jesus chega para ele e diz assim, é até meio engraçado, né? Jesus chega para ele e diz, quer ser curado? Quer ser curado? Aí ele vai contar uma história. É como se Jesus, na verdade, dissesse, eu não perguntei isso. Eu perguntei, queres ser curado? É isso que Jesus perguntou. Porque às vezes nós não queremos. Olha só. Vou falar algo aqui. Tem gente que não quer, irmãos. Porque a cura, ela te tira de um lugar de limitação e te leva para um lugar de responsabilidade. Eu vou repetir. A cura, ela te tira de um lugar de limitação e te leva para um lugar de responsabilidade. E tem muita gente que quer ficar na limitação. Esse homem estava 38 anos aqui. Quando ele foi curado, sabe o que ele fez? Ele teve que pegar a sua cama e sair daquele lugar. Agora ele vai trabalhar, agora ele não vai ser cuidado, agora ele vai cuidar dos outros. Aleluia. E às vezes, a gente quer ser cuidado, irmão. Eu não tenho vergonha de falar, eu vou falar aqui, tá? Não tenho vergonha, bispo. Não tenho vergonha de expor. Quando eu era menor, lá em Barbacena, quando era pequeno, menor, mais novo. Eu descobri algo, que quando eu estava triste, as pessoas me davam mais atenção, olha só. Eu sei que você nunca fez isso, viu, irmão? Eu estou falando com gente aqui que nunca fez isso, viu? Graças a Deus. Mas sabe o que eu comecei a fazer para ganhar atenção? Está sempre triste. Aí eu começava, aí as pessoas, por que você está triste? Não, é porque tal pessoa está doente, tal. Eles, coitado, dá uma coxinha aí para ele, pode pagar, põe na minha conta. Eu sei que aqui ninguém nunca fez isso, viu, irmão? Ninguém nunca fez isso, viu? Mas às vezes, a gente quer ficar sendo cuidado, sabe, irmão? Tendo atenção, e aí a gente não recebe a cura. Porque eu percebi, quando eu vim para Jesus, que eu não sou uma vítima, que eu sou filho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, eu não sei se pode ser que você tenha um passado, como o bispo falou aqui, de trauma. Você tem um passado, você foi abusado, o seu pai te deixou, a sua mãe te deixou, as pessoas te feriram, mas eu quero te dizer nessa noite, você não é vítima, você é filho. Você é filho, meu irmão. É noite de se colocar de pé e usar aquilo que Deus tem te dado. Aleluia. Eu creio. A gente quer se vitimizar às vezes. Quer ser curado? Não, tá bom aqui. Aqui tá bom, no lugar onde eu estou tá bom.
Porque uma pessoa curada, quando Deus curou Bartimeu, sabe o que aconteceu? Bartimeu, primeira coisa, teve que deixar a capa dava acesso a ele pedir esmola. Então ele já não podia mais pedir esmola. Tinha que sair daquele lugar. Tinha que agora assumir responsabilidades. Por isso que muitas vezes Deus não cura, irmãos, porque a cura de Deus vai trazer uma mudança tão grande na sua vida, a cura de Deus vai trazer uma mudança tão grande na minha vida, que você tem que estar preparado, não só para a cura, mas você tem que estar preparado para a mudança que Deus vai trazer. Não é só para a cura, mas é para a mudança que Deus vai trazer através daquela cura, porque olha esse homem, 38 anos, quando Jesus curou ele, mudou tudo. Mudou tudo. A mulher do fluxo de sangue, quando Jesus cura ela, muda tudo. Ela tem que sair do arraial de leprosos. Agora ela já não é mais uma vítima. Ela é filha. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. A gente transfere, a gente sabe. Quando eu tenho um passado, eu não gosto de falar, irmãos. Eu não gosto, porque eu não me alegro com esse passado. Tem gente até que conta com... Eu não me alegro. Eu conto quando Deus fala, conta. Porque Ele sabe que vai alcançar alguém, mas eu não gosto. Eu não me glorio nisso. Muito pelo contrário, eu sinto vergonha. Mas eu fui para o mundo das drogas, eu fui para o mundo do alcoolismo. Por quê? Porque o meu pai, com 10 anos de idade, nos abandonou. E aí Satanás viu uma brecha e colocou na minha mente, a partir daquele dia, que tudo que eu fazia de errado, era por causa do meu pai. Eu pus muita coisa na conta do meu pai. Aí tudo que eu fiz de errado, eu falava, não, sabe o que é? É que meu pai me abandonou, eu não tive pai, eu não tive ninguém, então eu entrei nesse mundo. Quando eu me converti, eu estava conversando com o meu pastor, numa conversa informal, e contei para ele essa história. Eu falei, olha, meu pai já morreu, mas ele me abandonou com 10 anos, e com 10 anos eu tive que trabalhar para sustentar a casa, e aí eu entrei no alcoolismo, entrei nas drogas, tudo culpa do meu pai. Quando eu falei tudo culpa do meu pai, ele falou, opa! A culpa não é do seu pai, a culpa é sua. Porque o seu pai, ele vai pagar pelos erros dele, mas você teve poder de escolha e você escolheu errado. Ah, irmão, aquilo ali bateu forte. Eu falei, mas como assim? Ele falou, você tem poder de escolha. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, Deus te deu poder de escolha, irmão. Diga, Deus te deu poder de escolha. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui perdoar o meu pai, fui fazer a oração, perdoar o meu pai. Foi uma oração difícil, mas foi uma oração libertadora. Amém, amados? Libertadora. Então, muitas vezes, nós estamos ali na limitação dentro da casa, na família, querendo ser cuidado. Eu sou uma vítima. Você não é vítima. Você é filha e filho do Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Você é filho do Rei. Levanta-te, resplandece nessa noite. Você é filho do Rei. Não importa o seu passado, não importa. Quem te abandonou, quem te feriu, Jesus, Ele te cura. Aleluia. Ah, mas eu fui rejeitado. Mas Jesus não te rejeitou. E Ele tem um caminho novo para você nessa noite. Deus tem um caminho novo para você nessa noite. Agora todo mundo que Jesus chamou para um caminho novo, um teve que deixar o cântaro, o outro teve que deixar a capa, o outro ele disse, olha, não volta mais para a fazenda, porque o novo com Deus é novo mesmo, irmãos. Amém, amados? Jonas foi, mas ele não queria ir. Aí ele vai, chega na cidade de Nínive e prega.
E o esboço é duro, irmão. Não dá para dar glória a Deus, não. O esboço de Jonas era igual de João Batista. Arrependei-vos. Esse era o esboço. Era uma palavra dura. Mas o que acontece em Nínive? Olha lá, ó, capítulo 3, versículo de número 5, diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Olha que interessante, preste atenção, vou para o final já, ó, olha aqui para mim. Quando Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, quando Elias, lá no Monte Carmelo, quem conhece esse texto do Monte Carmelo, Elias? Quando Elias, Deus responde lá, todo Israel diz assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas não tem arrependimento e não tem conversão. Agora aqui tem arrependimento e aqui tem conversão. Por quê? Porque eles disseram que creu na pregação de Jonas? Não. Sabe por quê? Porque eles se vestiram de cinza, jogaram cinzas nas suas cabeças e proclamaram um jejum. Aleluia, glória a Deus. Não foi um arrependimento de palavras, não foi um arrependimento de boca, foi um arrependimento de atitude, irmãos. Foi uma contrição de atitude. Aí a palavra de Jonas chega no rei. Ué, se a cidade é perversa, é porque o rei é mais perverso ainda, sim ou não? É, porque se a cidade de Nínive era uma cidade perversa, e o rei da cidade então? Mas sabe o que o rei faz? Olha só, olha lá. Olha lá, versículo 6, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu de pano de saco, e assentou sobre cinzas, e fez uma proclamação que divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto e nem bebam água. Colocou todo mundo de jejum. O que Deus fez, irmãos? O que Deus fez? Diga, perdoou. Diga, Deus perdoou. Aí sabe o que Jonas faz? Pede a morte. Aí Jonas pede a morte, por quê? Porque Jonas, ele achava que Deus não podia perdoar os ninivitas. Porque os valores no coração de Jonas estavam trocados, amados. Os valores no coração de Jonas. Aí o que Deus vai fazer para ensinar o profeta? O que Deus vai fazer? Deus vai fazer algo. Porque Jonas está cansado. E Jonas senta para descansar. E o sol está quente, está ardendo. O que Deus faz? Deus cria uma boboreira. Diga, Deus cria uma boboreira. E a boboreira faz sombra na cabeça do profeta. Aí o profeta dorme, irmão. O profeta dorme. Aí o que Deus faz? Manda um bicho e fere a boboreira. E o sol começa a castigar a cabeça de Jonas novamente. O que Jonas faz? Diga, pede a morte. Aí Deus fala para Jonas: você se preocupa com a boboreira que eu fiz crescer um dia e morreu no outro. E eu, o Senhor, não me preocuparia com 110 mil ninivitas, que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Amados, muitas vezes, nós estamos preocupados com a boboreira. Nós estamos valorizando a boboreira. Mas Deus, Ele quer mudar os nossos valores. Amém, amados? Deus, Ele quer mudar a sua visão. Deus, Ele quer mudar a minha visão. Olha só, Jonas passou por tempestades, Jonas passou por dificuldades, Jonas passou por estreitos, Jonas foi para dentro do ventre do peixe,
Mas Jonas não permitiu Deus tratar com ele, porque ele começa o capítulo de número 1 tentando fugir da presença de Deus e acaba o capítulo de número 4 pedindo a morte. Então veja que Deus não teve acesso no coração de Jonas. Diferente, se coloca de pé, diferente de um profeta chamado Abacuque, diga comigo.